Glória a Deus. Nesta manhã eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de alguns minutos deixar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Louvado seja Deus para sempre. O texto que irei utilizar hoje é João, o Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o verso de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo de número 4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus irmãos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala, Jesus está dizendo, e de repente eis que surge alguém, um dos 12 apóstolos, chamado de Tomé. A Bíblia vai dizer que Tomé toma a palavra depois que Jesus fala a respeito do caminho. Para muitas pessoas dizem e chamam outra pessoa de Tomé. Por que chamam de Tomé? Porque para muitos Tomé é uma pessoa incrédula, não é crente. As pessoas dizem: seja crente e não seja Tomé. Meus queridos, talvez você ainda não tenha ouvido de nenhum pregador. Talvez você ainda não analisou as Escrituras. Eu entendo diferente. Eu entendo que Tomé não era incrédulo. Eu entendo que Tomé não era descrente. Eu entendo que Tomé era alguém que gostava das suas coisas, gostava primeiro de ver para ter certeza de fato que aquilo que falam é a verdade. Então, nesta manhã, eu não quero dizer aqui que Tomé era descrente, que Tomé era incrédulo, não é isso. A gente sabe muito bem que a certeza dos fatos é quando você vê. Porque qualquer pessoa ouve qualquer fala de uma pessoa. Se nós sabemos muito bem, se os nossos colegas, amigos, teólogos, nós como teólogos, a gente sabe que nós temos as nossas próprias teologias. Mas também a gente utiliza a teologia de outros teólogos. Então eu digo nesta manhã, eu não digo que Tomé é uma pessoa incrédula. Eu não digo que Tomé é uma pessoa descrente, não. Eu digo que Tomé era alguém que Deus usou para arrancar de Jesus frases, arrancar de Jesus coisas. Para quê, pregador? Para que hoje, nesta manhã, eu viesse a ler a vocês, para que eu viesse a expor a mensagem como ela é. É por isso que eu estou aqui a repetir a fala de Tomé. Jesus está falando no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. Jesus está falando de um caminho. Mas a Bíblia vai dizer que, ao falar do caminho,
Tomé pega a palavra. Tomé, ele fala algo que os outros não tiveram coragem de falar. Tomé toma a palavra por todos. Olha só o que ele diz. Nós. Ele não se refere a ele. Ele poderia muito bem dizer: Jesus, eu não sei do que tu falas. Eu não sei que caminho é esse que tu expõe. Eu não sei que tipo de teologia é essa que você está usando. Eu não sei que tipo de linha de pensamento, nem teoria você está dizendo. Não. Tomé pega a fala e diz: nós não sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos para onde tu vais. E por isso eu posso dizer que Tomé era incrédulo, Tomé era descrente, só porque ele falou essa frase, eu não posso dizer isso. Tomé, além de ser conhecido como Tomé, também Tomé era chamado de Dídimo, significa gêmeo. Nós sabemos muito bem que além de Tomé, quando você ouvir esta fala, Dídimo, você já vai sabendo, é o mesmo Tomé. Então Tomé é um cabra, que é aquela pessoa que só acredita naquilo que vê. Por que que tem muitos dando receita pela internet para certas ocasiões, para certas doenças, para certas coisas, e a pessoa só vai ouvindo e vai fazendo e vai ingerindo? Não sabe se de fato aquilo é verdadeiro ou se é falso. Não sabe se aquela mistura vai fazer bem ou vai fazer o mal. Mas ele tem fé que vai fazer o bem porque ele está precisando. Então você ouviu uma teoria, ouviu uma fala, é uma coisa. Agora, você vê é diferente. Ver é a concretização daquilo que você quer ter certeza. Porque teorias, falas, tem muitos faladores por aí. Agora, mostrar é que está a diferença. Tomé não pode ser considerado descrente. Não pode ser considerado um incrédulo só pelo fato dele dizer para Jesus: nós não sabemos para onde tu vais, Senhor. Olha só o que Jesus responde, não só para Tomé. Ele fala para nós hoje, neste século. Jesus fala para nós também, porque quando ele responde a pergunta, a dúvida de Tomé, ele também está dizendo para nós. Jesus está dizendo para nós: ó, eu é que sou o caminho. Quando Jesus pega para si e responde, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ninguém vai a Deus, o meu Pai, se não for por mim. Então, como você pode querer chegar ao Pai se você não passa por Jesus? Como é que você pode se encontrar e querer se encontrar e dizer que vai se encontrar com o Pai sem antes ter passado pelo processo do Filho? Jesus disse que ninguém vai a Deus se não for através dele. Você não está indo a Jesus. Como tu podes dizer que vai a Deus se pelo fato de você não reconhecer, não querer o Filho? Tomé é chamado de incrédulo, é chamado de descrente. Mas isso não quer dizer que Tomé não era salvo em Cristo. Que Tomé não era uma pessoa dedicada. Não é isso. As perguntas fazem parte das respostas. A gente sabe muito bem. Nós, repito de novo, nós teólogos, nós temos as nossas teologias. A mente de um teólogo é uma mente que não pode parar. Procura. Porque a mente de um teólogo não pode estagnar, parar, limitar. Mas também não pode exagerar ao ponto de
trazer coisas fictícias, coisas erradas, pensamentos dos seus próprios achismos. Não pode. Mas também a gente não pode parar de pensar e procurar coisas. Para quê? Para que a nossa teologia possa aparecer. Por isso, Jesus respondeu. Agora imagine, pense comigo, meus irmãos. Se Tomé fica calado como os outros que ficaram calados, imagine. Você está em um discurso e você tem a oportunidade de perguntar. Você não quer perguntar porque você pode ser chamado de Tomé, incrédulo, descrente. Não é isso. Você está no meio de uma palestra, você não vai interromper o palestrante. Você não vai levantar e acabar com o discurso do palestrante, não. Mas se surgir a oportunidade de você fazer uma pergunta, de você questionar, de você quer ter certeza daquilo que ele está falando, você pode fazer, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você é incrédulo, ou que você é descrente, ou que você não faz parte, não é isso. Tomé era uma pessoa que queria ter certeza daquilo que eles falavam e daquilo que Jesus pronunciava. Em outra situação, a gente vê muito bem que Tomé foi o único. Olha só, como eu posso chamar esse homem de incrédulo, de descrente? Como? Se quando eles falaram para ele, olha, Jesus veio aqui, ressuscitou, Jesus veio aqui conosco, esteve conosco, Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Agora eu posso dizer que ele é descrente? Não. Tomé, ele quer ter certeza. Então, quando Jesus vem, volta, aparece, é o único que o Senhor manda tocar nas feridas. Nenhum outro tiver essa experiência. Nenhum dos outros tiver esse momento único, verdadeiro de Tomé. Tomé é chamado por Jesus. Olha aqui, Tomé. Toca nas feridas, vê as minhas mãos, vê os cortes no corpo. Foi o único. Sabe por quê? Porque ele disse, eu só acredito se eu ver. Tem muita gente aí, meus queridos, enrolado, enganado por discursos dos outros, mas não quer ter certeza porque não procura. Aí não posso perguntar, não, eu acredito. Então vai acreditando em tudo que os outros falam. Vai acreditando. Daqui a pouco está você e essa pessoa perdida. É necessário que a gente tome atitude semelhante à de Tomé. Não ter certeza, então me mostre. Faça com que eu acredite naquilo que você fala. Faça com que eu acredite no teu discurso, na tua ideologia, na tua descoberta. Mas não é, eu tenho uma visão diferente de Tomé. Tomé, além de arrancar de Jesus para os outros e para nós, que Jesus é o próprio caminho, que Jesus é a própria verdade e que ninguém vai a Deus se não passar pelo processo do Filho. Isso para mim é uma honra ler essa fala de Tomé. Tomé novamente aparece mais uma vez e diz para Jesus, arranca de Jesus coisas que para nós é muito importante, meus queridos. Tomé tira de Jesus uma coisa que para nós não iríamos nunca saber. Quem iria saber hoje? Qual é o teólogo? Qual é o estudioso? Qual é o rabino? Qual é os influenciadores? Cadê? Como ia descobrir que depois que Jesus foi ressuscitado, ficou os cravos, ficou as feridas? Como nós íamos descobrir se não fosse Tomé? Se não fosse a atitude de Tomé, como iríamos descobrir que quando Jesus ressuscita ali do madeiro, como nós íamos descobrir se ali não tinha fechado? Como nós íamos descobrir que nos corpos de Jesus havia ali aqueles cortes, aquelas cicatrizes? Como nós iríamos descobrir, meus irmãos? Como?
Se Tomé não faz essa pergunta e dizer, eu não creio, só creio se eu ver. E foi o único que teve o privilégio de ser chamado por Jesus. Diz aqui, Tomé, toca. Creia, Tomé. Não seja incrédulo, não seja descrente. Mas não quer dizer que aquela fala tenha menosprezado Tomé. Estava menosprezando. Estava dizendo que Tomé estava desviado. Não era isso. Tem que entender o texto, o contexto e a interpretação de quem realmente interpretou, quem traduziu o texto. Tem que ir nos originais. É por isso que eu vos falo que Tomé, para mim, não é um descrente, não é um incrédulo, é mais um que gosta de ter certeza. E os crentes de Bereia, quando Paulo discursava, quando os outros falavam, Paulo disse que eles examinavam tudo aquilo que era pregado, que era ensinado, que era exposto, que era recordado dos Antigos Testamentos. Eles tinham que ter certeza, eles iam olhar para ter certeza. Então é para isso que nós devemos fazer. Ter certeza para a gente não ser enganado. Tá bom, meus queridos? Eu quero deixar esta palavra, eu quero deixar esta fala ao teu coração. E entenda de uma vez, Tomé não era desviado. Tomé não era descrente. Tomé era mais um discípulo que era chamado também de Dídimo, como eu falei. Depois que Jesus sobe ao céu, segundo a tradição, diz que Tomé evangelizou muito, tanto a Índia, como um local chamado Pártia. Segundo a tradição diz, Tomé foi um grande homem de Deus, mas Tomé deveria, e nós também devemos ter certeza, prova daquilo que falam, ter certeza daquilo que nós ouvimos. Nós não devemos ser inebriados com qualquer fala, com qualquer discurso. Nós não podemos ser enganados por essas falas, por falácias de qualquer pessoa. Devemos ter certeza, como Tomé teve certeza. Vou repetir 2 atos maravilhosos da vida de Tomé. Tirou de Jesus. Hoje a gente sabe que Jesus é o caminho. Hoje a gente sabe que Jesus é a própria verdade. Hoje a gente sabe se quisermos chegarmos a Deus, tem que passar pelo processo do Filho. E hoje a gente sabe que o corpo de Jesus está com os buracos nas mãos, nos pés. É porque Tomé teve a audácia, coragem, a ousadia de dizer, eu só acredito se eu ver. Porque senão nós não saberíamos como estava o corpo de Jesus após a ressurreição. É por isso que eu quero deixar esta fala nesta manhã para você, meu querido. Seja sim, se alguém me chamar de Tomé, não fique triste, não fique cabisbaixo, não. Pega esta palavra para si e entenda que você de fato está sendo chamado de uma pessoa que quer ter certeza de fato que existe ou que é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por todos vocês que me ouviram, por todos vocês que estão acompanhando, mas eu quero orar por você também nesta manhã. Louvado seja Deus para sempre. Querido Pai, muito obrigado por esta mensagem trazida aos corações destas pessoas. E que essas pessoas venham crer, venham acreditar nas Santas Escrituras, porque o Senhor mostrou, o Senhor de fato determinou, assim nos ensinou a tua santa palavra nesta manhã. E que o Senhor venha abençoar a todos que estão nas suas residências, aqueles que estão enfermos,
enfermo dentro dos seus lares, que o Senhor possa tocar suas mãos furadas, santa, poderosa, nestas vidas e levantar estas pessoas, dando saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência nos lares. Se tiver tendo lá com muitas brigas familiares, Jesus, eu repreendo este mal da vida desses lares, em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação, todo espírito demoníaco, todo espírito do mal, saia, deixa essas casas, deixa essas mentes, deixa esses corpos agora, em nome de Jesus. Que esta casa seja purificada, que essas vidas sejam abençoadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Está